Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um projetinho de um sensor de chuva, tá? Então eu vou passar para vocês o funcionamento do circuito, né? O princípio de funcionamento, e para a gente fazer a simulação, tá? E algumas particularidades também desse circuito, tá? O sensor de chuva, no caso, a gente vai se basear nesse tipo de sensor, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? São dois terminais. Isso aqui é um circuito que você até pode fazer numa plaquinha de circuito impresso ou comprar pronto também, né? Que ele é bem baratinho, tá? Custa na faixa de 10, 11 reais. Então, entre esses dois terminais, o que acontece? Você pode ver que os terminais, eles não têm contato aqui, né? Tá vendo? Eles ficam entrelaçados, mas ele não tem ligação entre os dois aqui. E o que acontece? Como é que ele funciona como sensor de chuva? A água é condutiva, né? Então, a partir do momento que isso aqui molhar, uma gotinha de água que entra aqui, coloque em curto, né, essas duas trilhas, por exemplo, né, qualquer uma delas aqui, vai colocar em curto esses dois terminais, né? É como se eu tivesse fechado uma chave aqui, né? Então, é assim que funciona a plaquinha de sensor, né? Quando secar, ela vai parar de conduzir de novo, e aí o sistema volta indicando que cessou a chuva, né? Então, para esse tipo de sensor que a gente vai fazer esse circuitinho aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no circuito de novo, tá? O sensor, ó, eu vou representar aqui por essa chave, né? Então, aqui eu não tenho como, né, na simulação fazer molhar, né? Chover. Então a gente vai simular, quando eu fechar essa chave, é como se tivesse caído água ali naquela plaquinha e ela estivesse conduzindo entre os dois terminais. Seria a mesma coisa que eu estar fechando essa chave aqui, tá? Então essa daqui é o nosso sensor de chuva. Qual que é a ideia aqui? Então a gente vai, isso aqui vai ser ligado a gente vai montar com uma fonte de alimentação aqui, né? E para o circuito a gente vai ter um relé, né, que vai ser ligado e desligado, tá? A função desse LED aqui D4 é só indicar se o relé está acionado ou não, tá? E aqui eu coloquei uma carga como sendo uma lâmpada, né? Então, podem ver que aqui, ó, nessa posição aqui, ó, quando o relé não está acionado, a lâmpada está desligada, né? Ela vem aqui, ó, ela termina aqui, né? Então a lâmpada está desligada. A partir do momento que esse relé aqui for acionado, a gente já vai ver o funcionamento do acionamento dele. Quando eu acionar, esse contato aqui vai vir para cá e vai pegar essa alimentação aqui, ó, e vai jogar na lâmpada, fazendo ela acender. No caso aqui, uma lâmpada de 12 volts. Então essa minha alimentação aqui, eu coloquei ela com 12 volts também, ok? No lugar da lâmpada aqui, eu poderia colocar qualquer outra coisa, né? Eu posso colocar, de repente, eu tenho um sistema lá de fechamento de uma cobertura automatizada, alguma coisa nesse sentido, que eu queira, quando chove ela fecha. Então aqui no caso eu posso colocar um motor para fazer o fechamento, né? Posso associar com outros circuitos aí, tá? Aqui a gente colocou uma lâmpada só para indicar. Então teoricamente, quando começasse a chover, a lâmpada vai acender, tá? Então funcionaria só como um indicador, ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver a parte da fonte aqui, né? Mas vamos ver como é que funcionaria. Essa aqui é uma fonte que a gente vai ser uma fonte de 12 volts que a gente vai montar, porque eu quero ligar ela na rede elétrica, tá? Vamos ver como seria o acionamento aqui, né? Ele é bem simples, né? Aqui eu também estou pegando, ó, o positivo, aqui seria o positivo da fonte, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui. Ele está alimentando o relé para ser acionado também, e está aqui também vindo alimentação para o meu sensor aqui, tá? Então o que acontece? Com o sensor desligado, eu não tenho corrente circulando por aqui, consequentemente não chega nesse transistor aqui, ele fica como se fosse uma chave aberta, né? Então ele não conduz a corrente que está vindo por aqui, ó, passando pela bobina do relé e descendo aqui, ele não conduz, né? Então o relé está desligado. A partir do momento que eu acionar isso daqui, o que vai acontecer? Vai vir uma corrente por aqui, ó, vai alimentar a base desse transistor aqui, esse transistor fecha, né, como se fosse uma chave fechada, e passa a circular corrente por aqui, tá? Então o positivo vai, passa e vem aqui para o terra. Então aí eu aciono o relé, tá? O funcionamento é bem simples, né? É bem tranquilo, tá?
Esse capacitor é bom, deixa eu terminar de explicar por aqui. Aqui eu coloquei um voltímetro só para a gente monitorar a tensão que está vindo para a base, e aqui eu coloquei um multímetro só para um voltímetro só para monitorar a tensão da fonte, né? A tensão da fonte que a gente vai montar aqui, ok? Bom, esse é o acionamento, tá? Então o LED só vai indicar quando o relé está acionado, né? No caso quando está chovendo, né? Então seria um LED de indicação. Aí acionando aqui vai acender essa outra lâmpada que seria a carga, que poderia ser um outro circuito, né? Uma etapa de um outro circuito também, ok? Bom, aqui a gente vai agora ver um pouquinho, vou falar um pouco sobre essa fonte aqui que a gente vai montar, e depois a gente já faz a simulação, tá? Então a fonte, né, quando a gente vai fazer o cálculo jogar aqui os valores da fonte, então a fonte ela tem uma característica, né, o transformador, né, para a gente fazer o cálculo do transformador, ó, V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. O que é V1 e V2? Tensão que eu tenho aqui na entrada e tensão que eu quero aqui na saída. Então V1 e V2, tensão do secundário. N1 e N2 é o número de espiras do enrolamento primário, N2 número de espiras do enrolamento secundário, tá? Então no caso aqui, ó, a gente tem um alternador, que eles chamam de alternator, né, no Proteus, que é para simular a rede elétrica, tá? Então se a gente colocar uma amplitude dele aqui, ó, de 60 volts, ele vai me dar, se tem 60 de amplitude, de pico a pico vai me dar 120, né, que é o para cima, positivo e negativo. Então se a gente substituir aqui, ó, V1, que é a tensão da rede, né, ó, 120, eu coloquei aqui, ó, 120, dividido por V2, a tensão que eu quero de secundária aqui é 12, tá? Então eu tenho que ter uma relação de espiras aqui, por exemplo, de 10 para 1, né? Ah, poderia ser 20 para 2? Também, poderia, não tem problema, né? Mas a 10 para 1 daria certo, né? Então 120 dividido por 12 dá 10, 10 dividido por 1 dá 10, né? E para que serve isso daqui? É quando eu vou escolher aqui deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, no transformador, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, qual que é a impedância do primário, né, que seria, a gente consideraria o N1, e qual que é o secundário. Então aqui está no caso de 100 para 10, né, também 100 dividido por 10 dá 10 também, né? Então é o mesmo caso que a gente tem nesse caso, nesse cálculo aqui. Opa, cadê? Aqui. É a mesma que a gente tem aqui de 10 para 1, né? Seria a mesma coisa que também se eu colocasse 100 para 10. Também seria a mesma relação de espiras, tá? Então é para isso que serve. Quando eu for colocar aqui, se eu tiver que fazer a relação entre espiras, né? Eu preciso colocar aqui essa relação para ele funcionar direitinho, tá bom? Vamos fazer uma simulação aqui, vamos acompanhar. Deixa eu só colocar, ver aqui, ó, esse alternator, né, eu vou colocar para vocês depois da lista dos componentes aqui, esse alternator aqui, ó, então eu coloco lá, ó, a amplitude dele 60 volts, coloquei ele numa frequência de 60 Hz, né, que é a frequência da rede elétrica. Então ó, a amplitude 60 volts, 60 Hz, ou seja, ele vai me dar de pico a pico aqui 120 volts, né, aqui no primário, ok? Então vamos fazer uma simulação, depois eu entro nos componentes aí só para a gente ver. Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, minha fonte está dando 12.9, né? Então tem uma pequena variaçãozinha aqui, né? Porque faz a retificação, aí tem o capacitor aqui que também faz a filtragem, está dando 12.9. Com a chave aberta, ó, tá dando 0 volts aqui, né? Por quê? Né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, não passa corrente por aqui. Então isso daqui está desligado, tudo, então não tem corrente passando por aqui, a tensão aqui nesse ponto é 0, que é a tensão que está indo para a base do transistor aqui. Então a partir do momento lá, começou a chover, caiu uma gotinha em cima daquela plaquinha, ela vem e fecha um curto aqui. Aí o que aconteceu? Ó, a tensão aqui subiu para 0,99, tá? Ó, ela veio para cá, ó, acionou esse transistor aqui, ó, podem ver que o relé agora foi acionado, ó, o contato que estava aqui, né, no NA, agora veio no NF, veio aqui agora para o NA, ó, fechou aqui e passa a circular a corrente por aqui, ó, e acionou minha carga. Então acionou tanto o meu LED de indicação, né,
como acionou a minha carga, né? Por que acionou esse LED? Ó, porque ele também está alimentado, ó, por aqui, vindo aqui, como esse transistor fechou, né, acionou o relé, ele também simultaneamente acionou o LED. Né, ó, pode ver que os dois aqui vão para o nível terra, nível 0. Então eu consegui acionar os dois, tá? Deixa eu ver aqui, pô, fechou aqui o circuito. Pera aí, vamos lá de novo. Aulas PC. Cadê o projeto aqui? Sensor de chuva. Vamos lá, abriu de novo. Tá? Então aqui estão a lista dos componentes, né? Então aqui são diodos, diodo N4004, N4148, o alternator, que é para simular a rede elétrica, BC548, esse transistor aqui, capacitor, aí você vai ter que mudar ele para 1000 micro, lamp é a lâmpada, LED vermelho para indicação, relay é o relé, resistores, os resistores que a gente precisou aqui, também é só mudar o valor. Switch é a chavinha liga e desliga, ó. Ela vem como switch, tá? E esse transformador 2P3S é o transformador aqui com primário e secundário com center tape, tá? Então ele vem, ó lá, TRAN-2P3S. Então é só você ir procurando, né, conforme tá aqui. Esse daqui eu já tinha feito no Proteus 8, né? Mas quem tiver o Isis aí, o Ares, né, naquele Proteus 7 também funciona do mesmo jeito, tá? É a mesma coisa para você fazer a simulação, tá bom? Bom, espero que tenham entendido o funcionamento. Você assistindo essa videoaula aqui, depois você tenta replicar, né, o programa, quem tiver possibilidade aí de replicar, né, aquele esquema que a gente já conversou. Tenta refazer o projetinho no Proteus, simula, vê se funciona tudo direitinho, e depois tem um Forms que eu vou colocar ele aqui agora, né, que é falando sobre algumas coisas, alguns cálculos, né, isso aí, tá? Então é sobre o que a gente conversou, sobre a explicação do circuito, funcionamento. E aí você tem um form para você responder, lembrando que o prazo para entrega do form são sempre 2 semanas após a aula, né? Então, a partir de hoje você ainda tem 2 semanas para responder, mas aproveita que a explicação aí já responde hoje, que eu acredito que seja mais fácil, né? Isso é bem tranquilo, são 4 questões só também, tá bom? Isso aí, pessoal, boa noite a todos aí, até a próxima.